Tadinho, velhinho. Meus irmãos, se dependesse do velhinho, se Deus dependesse do velhinho para fazer a obra que ele tem para fazer aqui nesta noite, eu poderia dizer tadinho, velhinho. Mas o Deus é conhecido desde a minha juventude, né? Apesar de ter ficado alguns anos fora, o Deus da minha juventude, ele não depende desse corpo, aleluia. Ele não depende da fragilidade desse corpo. Muito pelo contrário, o apóstolo São Paulo diz que Deus falou para ele que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus! Por isso, nessa noite aqui estamos, velhinhos com 70 anos de idade, no meio de uma juventude, fica até complexado, doente, mas o meu coração está saltando de alegria pela presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. E eu creio que se os irmãos estiverem em fé, ele vai fazer a obra, apesar do velhinho e da gripe e etc. Quantos creem assim? Amém! Bom, o texto que vocês escolheram, um texto maravilhoso, que por sinal, o pastor Daniel, ele confidenciou aqui que ele pregou sobre o versículo 7, num trabalho especial de jovens. Então, realmente é um texto que é escolhido por jovens por ocasiões especiais. Então, eu procurei o pastor Daniel essa semana para pegar no meu lugar hoje, porque eu estava muito mal. Daria certo, né? Eu já tenho até metade do texto que ele já pregou. Mas não achou, então estamos aqui para a glória do nome do Senhor. No capítulo 14 de Jó, é o texto escolhido. 14 de Jó, e eu vou ler todo o capítulo, versículo 7 ao versículo 9. Diz a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Amém. Tá. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso, se hoje nós estivéssemos aqui numa reunião da ONU, uma reunião importante das nações, daria para nós falarmos a respeito da ecologia. Pois fala-se da esperança de uma árvore. Seria essa árvore esperança? E quando se fala de árvore, se fala de natureza. Quando se fala de natureza, se fala de ecologia. Eu gostaria de perguntar nesta noite: teria alguém que não é crente e nos visita pela primeira vez? Levanta a sua mão assim, bem, ó, eu quero ver. Olha, ali está. Que prazer mesmo. Mais alguém? Oh, glória a Deus. Eu me lembro quando pela primeira vez eu fui na igreja. E eu fui muito bem recebido. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Deus te abençoe. Eu não estou querendo corrigir nada aqui, mas é bom a gente saber para conduzir a pregação. Se tem, não tem.
Então, viu, meu padre, não me leva a mal. Velho é assim. O senhor aqui eu sou diácono. Vai aprendendo, vai aprendendo. O senhor assim eu sou diácono. Verdade. Mas voltando ao texto, falando de ecologia. Falando de ecologia, eu me lembro quando eu era criança, o velho tem mania de contar causa. Eu era criança no Paraná. E o meu pai, ele se meteu a lavrador, depois de velho. E ele plantou um arrozal no alto, fora da várzea. Vocês já imaginaram plantar arroz no alto, fora da várzea? E ele, com muito entusiasmo, ele plantou aquele arrozal. E o arrozal cresceu. Ficou bonito aquele arrozal. Só que o arrozal no alto, ele depende de uma regularidade de chuva no tempo certo. Porque o arroz, não sei se tem alguém que entende de arroz, tem um irmão aqui chacoalhando a cabeça, ele entende de arroz. Graças a Deus tem alguém que entende de arroz. Eu me lembro, eu trabalhei com um deputado, que hoje é governador, Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, quando ele se assentava ao lado de um engenheiro químico, um engenheiro, ele sugava informações daquele engenheiro. Quando ele se assentava ao lado de um lavrador, pensa que ele ficava quietinho? Não. Ele sugava, ele fazia perguntas sobre a lavoura, sobre a plantação, sobre o clima, e ele fazia perguntas, porque ele sabia que um dia ele ia depender desse conhecimento que só aquela pessoa que convive lá na roça tem conhecimento. Aleluia. Adeus. Então não se desfaz, não se menospreza nenhum conhecimento do pintor, do pedreiro, do carpinteiro, do mecânico, do lavrador. Todos são importantes, porque cada um dentro da sua área, ele é o doutor. Mas meu pai se meteu a lavrador e plantou arroz no alto. E o arroz cresceu, ficou bonito. E de repente começaram a surgir os cachos. Tem mais um ali que entende arroz. começaram a crescer aqueles cachos. Mas 25 centímetros de cacho, é um cacho de arroz. E de repente ele ficou dependendo da chuva, porque não tinha irrigação, nem natural, que na várzea tem, e nem artificial, que hoje usa jogando a água por cima. Não tinha nenhum. Ele dependia da chuva. Todos os dias meu pai, de tarde ele saía e eu olhava para meu pai. O que meu pai está olhando? Ele estava vendo se uma daquelas nuvens, por misericórdia, resolvesse vir de lá para cá e quem sabe jogar uma aguinha ali naquele arrozal dele. E ele dizia: aquela vem. E para a tristeza do meu pai, e para a tristeza da família, a chuva não veio. E aqueles cachos que estavam na hora de virar, né? Quando o cacho do arroz, ele grana, ele enche, mas ele depende da chuva para encher. Ele depende que a água molhe
e enche aqueles cachos, aí ele vira aqueles cachos. Com o seu peso, ele fica todo virado assim. Mas a chuva não veio e o cacho ficou branco. Não existe coisa mais triste do que ver um arrozal todo branquinho, porque não virou, não granou. Mas, irmão Caetano, o que tem a ver com isso, a história do seu pai? Eu só podia enfatizar. Aqui o Jó, ele falou, há esperança para a árvore? Mas como que essa árvore está? Olha, primeiro, se essa árvore for cortada, há esperança para essa árvore? Se envelhecer, Aleluia. e na terra for e morrer o seu tronco no pó, há esperança? Aqui fala de uma dependência. Então, Deus fez a natureza, Deus fez a lavoura, Deus fez os mantimentos, Deus fez tudo dependendo do que? De uma única coisa. H2O. H2O. Esse líquido inodoro, não é assim que a gente aprende na escola? Inodoro que não tem cheiro. Insípido, que não tem gosto. Incolor, que não tem cor. O que é? Água. Essa preciosidade. E o Jó pergunta: há esperança para essa árvore cortada e velha? Mesma coisa do arrozal do meu pai lá. Há esperança para plantar outro alto, velho? O que é isso? E o Jó diz assim: aleluia. Ao cheiro das águas do Saara. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E largamos como a planta. Eu pesquisei em várias versões. Agora eu estou aprendendo com a nova juventude ler várias versões. E eu encontrei uma versão que fala assim: planta como planta nova. Como planta nova. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que Deus fez esse mundo, criou, colocou seres animais, seres vegetais, todos os seres, todos dependentes de H2O. O ser humano é um ser dependente de H2O. Segundo os entendidos, hoje é aula de ciência. O pastor Caetano é professor de português, se metendo a professor de ciência. Quanto por cento de água tem nesse corpo? 70! Nota 10 pro rapaz ali! Por isso que é bom de falar para a juventude. Se fosse numa reunião de mulher, ninguém sabia. 70%! Deixe de beber água, uma semana você vai ver. Há uma dependência, porque esse corpo, 70% desse corpo é água. E se você parar de ingerir água, o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com a arrozal do meu pai. E nesta noite, o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele quer nos despertar Jeová. para uma realidade. Glória. Graças a Deus que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, até hoje,
Esse mundo depende de água. A lavoura depende de água, o ser humano depende de água, os animais dependem de água, e o Senhor Deus, assim como Ele fez todo mundo dependente de água, até hoje, Ele tem suprido essa necessidade do ser humano e da natureza. E é Ele que sustenta tudo isso, porque na sua infinita misericórdia, Ele faz chover sobre Glória Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Mas nesta noite eu quero falar de uma outra dependência. Uma dependência muito mais importante e significativa. Deus fez a natureza. Deus fez o ser humano. Mas quando Deus fez o ser humano, Ele fez uma outra dependência. Não só a dependência da água, mas Ele fez o ser humano com uma dependência espiritual. Deus criou o homem para adorar a Deus. Deus criou o homem dotado de uma capacidade e de uma necessidade também de diariamente ter contato. O texto que Jó disse ao cheiro, uma outra versão diz Aleluia. Glória a ao contato. Ao contato. Deus fez o homem com essa necessidade, a necessidade de ter o cheiro de Deus, ou seja, contato com Deus. Por isso todos os dias, diz a palavra de Deus em Gênesis, que na viração do dia, Adão estava lá no jardim do Éden junto com a sua esposa, a irmã Eva. Não é a irmã Eva do Cidade do Jardim, não, da Vila Olímpia não. Na viração do dia, o Senhor Deus vinha satisfazer aquela necessidade do ser humano. Qual era a necessidade? A necessidade de manter aquela comunhão com o seu Criador. E essa necessidade é uma realidade, porque embora Adão tenha pecado, e através dos séculos, assim como entrou o pecado no mundo, entrou a morte, e os homens ficaram distantes de Deus, mas todo ser humano continua com essa dependência, com essa necessidade. Aonde você quer que você vá? Por exemplo, lá entre os índios, ninguém falou de Deus para eles, mas eles adoram alguma coisa. O Deus Supano. Em qualquer cultura lá existe e até as pessoas exploram. Por quê? Porque todo ser humano tem essa necessidade. Aí os outros, se aproveitando do fato de que as pessoas necessitam, então eles vêm oferecer alguma coisa que possa satisfazer aquele vazio, aquela necessidade que existe dentro do seu coração, dentro do seu ser. Os jovens novos convertidos, aliás, parabéns, viu, irmão Cláudio, pela sua juventude. Fica firme nos caminhos do Senhor. Parabéns. Sirva o Senhor na beleza da sua santidade, porque certamente Deus fará grandes obras através das suas vidas. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. E Glória a assim Deus. também, Parque das Nações, enfim, os pastores que aqui estão, pastor Celso, pastor Enoque. Eu gosto desse nome, Enoque. Enoque andou com uns 300 anos, né? Mas aqui em Pinda teve um Enoque, que foi um obreiro do meu coração. Ele era um grande pioneiro lá da região do Borba.
Nhão do Borba. Mas acontece que os exploradores, se aproveitando, oferecem substitutos ou drogas ou prazeres da vida ou riquezas ou prazeres carnais e tentam resolver o vazio, a lacuna que existe no coração do ser humano. Uma vez o Senhor Jesus conversando com uma mulher que estava à beira de um poço na cidade de Sicar, que fica na província de Samaria. E ele chegou para a mulher e perguntou: mulher, dá-me a água. E a mulher: mas como tu, sendo judeu, me pedes de beber, além que sou samaritana? E Jesus disse: se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quantos anos essa humanidade esperou pela vinda desta água? Os irmãos já imaginaram isso? Quantos anos cavaram poços espirituais? Moisés veio e instituiu o tabernáculo. Era apenas um símbolo, uma figura daquele que haveria de vir, porque não satisfazia o principal. Perdoava o pecado, expiava o pecado, mas não satisfazia a alma. Mas havia uma promessa de que um dia haveria de vir aquele que realmente teria condições de satisfazer a lacuna, o vazio, a necessidade espiritual do ser humano. Aí Jesus disse para elas: se tu soubesse quem é que tu quer de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher falou: mas és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que construiu esse poço, e ele mesmo bebeu água desse poço? E Jesus disse para ela: aquele que beber da água desse poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Glória a nunca mais terá sede. Glória a Jesus. Aleluia. Você já bebeu dessa água? Aleluia. Quantos já beberam dessa água? Aleluia. Aleluia. Quantos tiveram o privilégio de chegar até essa fonte gloriosa que é nosso Senhor Jesus Cristo e teve a sua sede saciada? Amém? Mas nessa noite eu quero falar mais uma coisinha que o Senhor Jesus está mandando falar. Aleluia. Falou. Você já bebeu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Cuida da baixinha. A mulher perguntou para Jesus. Glória a Deus. Quando ele falou: nunca mais terá sede, ela perguntou: por quê? E ele respondeu: porque nele brotará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que eu quero ver nesta noite.
É a continuidade. É o cumprimento da finalidade para a qual o Senhor Jesus veio a este mundo e deu uma missão à igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Por exemplo, quando você é batizado com o Espírito Santo, é para você se alegrar e falar em língua estranha? Amém. Só não! Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e vão ficar se alegrando por resto da vida. É isso? É? E ser-me-eis testemunhas, Aleluia. tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até o fim da terra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, quando faz uma coisa, Ele faz com uma finalidade. Aleluia. Deus saciou a sua sede, amém? Amém. Glória a Deus. Mas Ele quer colocar dentro de você Aleluia. não apenas uma satisfação, mas Ele quer colocar uma fonte. Porque você também vai jorrar para que outras pessoas possam beber. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse instante e agradecer ao Senhor. O desejo do meu coração ao ver eu posso chamar isso aqui de plateia tão seleta. É um privilégio poder se dirigir a jovens. Porque aqui existe um arsenal, vamos usar outro termo, existe um celeiro. Eu vejo diante de mim uma responsabilidade tão grande, porque eu vejo um celeiro no qual o Senhor Deus pode se servir, de usar para a honra e glória do seu nome muitas pessoas. Vou repetir: Deus não chama velho. Ah, meu Deus chama velho? Se você olhar na Bíblia Sagrada, Deus chamou Samuel, ele era novinho. Deus chamou Davi, ele era novinho. Deus chamou. Depois a gente fica velho. Mas, quando nós fomos chamados, nós éramos jovens. Deus tem o maior prazer de se servir de jovens. Por isso eu estou falando que nós temos diante de nós aqui um celeiro. E o Senhor Deus, Ele olha lá de cima e Ele vê um potencial, um celeiro, através do qual Ele pode se servir para, de repente, passar a usar nas suas mãos como instrumentos para a salvação das almas, para a edificação da igreja, para a libertação dos oprimidos, para a cura dos enfermos. Então, nesta noite eu gostaria de fazer uma oração por essa juventude, que o Senhor Deus, assim como Ele saciou a nossa sede espiritual, preencheu o vazio espiritual do nosso coração, que Ele também faça brotar em cada coração uma fonte que salte para a vida eterna. Você sente dentro de você essa fonte saltando? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar nessa noite por toda essa juventude. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, pertencer a esse povo que está caminhando para o céu, eu terei o maior prazer de orar por você. Muito bem. Você gostaria? Pode levantar a sua mão bem alta agora, segunda vez. Aleluia. Pode levantar, sem arremessa.
Como é o seu nome? É? Marcela. Vem, Marcela, nós vamos orar por você em nome de Jesus, para a glória de Deus. A igreja vai orar pela Marcela, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos nessa noite gostariam que dentro do seu coração jorrasse uma fonte? E que essa salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa fonte gloriosa, pudesse ser transmitida para muitas pessoas, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola e etc. Parabéns pelo trabalho extraordinário do pastor Cláudio e Mandei. Parabéns pelo trabalho que todos os irmãos estão realizando no nome do Senhor. Vamos orar? Marcelo. Quantos mais querem as orações nesta noite? Glória a Jesus. Aleluia. Que bênção. Ganhei a viagem. Quantos estão alegres com Jesus? Amém? Amém. Aleluia. Eu prometi que eu ia pregar só para minha noite, mas acontece que os irmãos já começaram a me abandonar, então. Como que tá? Tá certo. Aí, a prudência me manda parar, tá? Porque senão daqui a pouco eu vou ficar sozinho aqui. Mas quantos estão alegres com Jesus? Amém? Vamos agradecer ao Senhor Jesus, porque assim como Ele tem suprido todas as necessidades da humanidade inteira, glória a Deus, glória a não Jesus. deixando faltar ar, não deixando faltar água, não deixando faltar alimento, sobretudo, Ele fortaleça a sua igreja e alimenta, e que Ele coloque em cada coração dos jovens uma fonte. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, bondoso Pai, eu te louvo, agradecido por tua misericórdia infinita. Agradecemos, Senhor, porque nesta noite nós temos transmitido. Glória a Deus. Senhor. Meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, porque junto com a nossa necessidade, o Senhor proveu, aleluia, essa fonte gloriosa, aleluia, que sacia, ó Deus, a nossa sede espiritual. Nós te louvamos, Senhor, agradecido por esse momento de comunhão com os teus servos. Roga a tua bênção sobre a vida da Marcela. Toma em tuas mãos, Senhor, faça dela uma pessoa fiel a ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Escreva o seu nome no livro da vida, Senhor. Recebe em tuas mãos, aleluia. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder tentar com a palavra, pastor.